está começando mais um Leiga. Partilha! Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos sobre as leituras da Bíblia de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E hoje teremos o capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios e também interagir nas nossas postagens nas nossas redes sociais. É isso? Então vamos à leitura, Mari? Vamos, bora lá. Então, como já, anunciado, hoje teremos o Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Bom, agora a gente chama a Lu para fazer aquela contextualização sobre o Evangelho de hoje. Bom, então, no Evangelho de hoje, os personagens, vamos dizer assim, quem são, né? É Jesus e os discípulos, especialmente ali damos destaque, obviamente, a Jesus, e a Pedro, que também tem uma participação mais especial, assim, digamos, né? Onde se passou esse evangelho? No Mar da Galileia, que também é chamado de Lago de Genezaré, ou então Mar de Tiberíades. E quando, né, se passou esse evangelho? Logo após o milagre da multiplicação dos pães, né? E já é uma etapa da vida de Jesus, quando ele já estava há algum tempo fazendo a pregação, e o povo começou a achar que ele fosse mais uma pessoa política, digamos assim, como queriam proclamar o rei, né? E ele já estava ali tentando dizer que não era bem isso que ele queria fazer, né? Mas é mais ou menos essa etapa da vida de Jesus que se passa este evangelho. Obrigada, Lu. Então, sou eu que começo as reflexões hoje. A minha reflexão eu dividi em 4 partes, mas a última parte eu vou deixar pro espinho na carne, né? Então, a primeira coisa que eu separei foi a importância da oração. Então, antes de estar no mar e acontecer tudo aquilo, Jesus, ele se retirou para orar a sós. E isso não é a primeira vez que a gente vê isso em outros evangelhos. Eu acho que isso demonstra a necessidade da gente buscar momentos de recolhimento e conexão espiritual através da oração. Que apesar de ser algo simples, no sentido de que todo mundo tem possibilidade de fazer, independente de quem seja, é tão importante que até para alguém tão próximo, o próprio Deus, né, Jesus, fazia, né? Então, se ele, que era a pessoa mais íntima ali, fazia oração, é porque ela é muito importante. Aí a segunda questão é do enfrentamento das adversidades, né? Então, fala sobre as ondas agitadas, o vento contrário. Eu acho que, né, pode ser uma metáfora aí também para as
adversidades e dificuldades que a gente encontra na nossa própria jornada. Então, assim como os discípulos enfrentaram um mar agitado, a gente também enfrenta momentos turbulentos em nossas vidas. E a própria leitura nos dá coragem, assim, nos encoraja, quer dizer, para buscar força em Deus, porque Ele está lá em todas as situações. E a terceira e não última, né, mais última aqui na reflexão, que eu acho bastante importante, que vai muito com o que a Lu falou ali no final da contextualização dela, o reconhecimento, pelo menos por parte dos discípulos, né, da divindade de Jesus, porque depois, né, da calmaria e tudo, os discípulos vão lá, se prostram diante de Jesus e reconhecem ele como filho de Deus. E eu acho que essa é uma parte muito importante, porque a gente sempre fala que os discípulos, né, às vezes demoravam uma fichinha para cair, né, na cabeça deles. Pra gente que tá agora, ler tudo, é muito claro, mas para quem estava vivendo lá na época, não. Então eu acho que esse reconhecimento representa essa aceitação, né, da parte deles, de Jesus como Deus e como autoridade sobre todas as coisas. Bom, essa é a minha reflexão. E agora eu passo a palavra para minha colega Mari. Bora lá. Por mais assim que tem muitas coisas bem claras assim nesse evangelho, eu acho um evangelho um pouquinho difícil de refletir, no sentido de que talvez as informações estejam tão claras como a Alex já colocou, né? Mas eu me foco muitas vezes nessa questão desse evangelho, principalmente daquilo que muitas vezes a gente prefere acreditar em várias outras coisas ao invés de acreditar que Deus é Deus, né? Então ali os discípulos disseram, é um fantasma, né? E no sentido de que fazendo um paralelo para nossa realidade, quantas vezes a nossa religiosidade ela entra, não religiosidade, mas a nossa fé, o nosso acreditar, se entra em várias discussões ou até mesmo um conflito por não perceber, ou por não, né, ou pelo homem teimar em não reconhecer que Deus é Deus, né? Às vezes é muito mais fácil para nós entender ou falar, é um fantasma, né? Isso é sobrenatural, isso é algo que a ciência explica, né? Do que reconhecer a grandeza e o senhorio de Deus. Né? Então, eu gosto quando Jesus, né, tem uma outra passagem que é a tempestade, ele estava dormindo, né, e os discípulos, mas, né, você está dormindo aí, não está vendo? E aí ele acalma a tempestade, né? Então, assim, eu acho que em muitos dos momentos, não só como nesse paralelo, como nesse momento da vida pública de Jesus, mas trazendo para a nossa vida, Jesus precisa se revelar no sentido do sobrenatural para nós, né? Porque ainda nós muitas vezes colocamos vários nomes ao invés de dizer que Deus é Deus verdadeiramente, né? Então, na verdade, ali como a Alexis foi finalizando, os discípulos só reconheceram depois dele já estar no barco, depois de Pedro quase ir ao seu encontro, né? E ele falar, né, aquilo que a gente já tinha falado no episódio anterior, não tenhais medo, sou eu, né? E só depois disso, ainda que a tempestade se cala, que realmente eles reconhecem a grandeza de Deus, né? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E assim também é na nossa vida, né? Quantas vezes a gente só vai reconhecer a grandeza de Deus na hora que aquilo que a gente sempre vinha pedindo, né, pedindo assim, ou aquilo que do nosso jeitinho nós tínhamos, nós queríamos, né, nós desejávamos, acontece, né? Então, talvez a gente precise aí, não quero puxar para um espinho na carne, mas hoje esse evangelho me leva a refletir nessa direção, aonde está, né, verdadeiramente o meu reconhecer a Deus. É isso. Então, obrigada, Mari, pela sua reflexão. E agora, para finalizar essa etapa, a gente chama a Lu. Muito obrigada, meninas. Let's, sempre muito certeira, né? Foi ali. Sim, verdade. Foi Foi ali Padre Osvaldo mais uma vez, né?
ponto a ponto ali, né? Deus abençoe o Padre Oswaldo, que gostei, mas, né, é muito maior, mas tudo bem. Sim, vai muito sucinta, porém muito certeira, né? Colocou ali, resumiu muito bem, né, os pontos da leitura, e a Mari também também foi bastante perto do que eu também senti, então eu vou mais complementando mesmo. Algo que, na verdade, assim, pra mim até foi meio inédito nessa leitura, lógico, né, uma leitura bastante conhecida, né, mas uma coisa que eu, sabe, que tipo, só me toquei agora, digamos assim, que parecia meio óbvio, foi o seguinte, né, que Jesus diz lá na leitura, né, que Jesus estava ao monte orando sozinho, né, e daí, ó, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. Então dá a entender, ou seja, Jesus estava lá orando sozinho, e a altas horas da madrugada lá, a barca estava, né, passando uns perrengues. E nisso, né, que Jesus foi até a barca. Então, assim, pela minha interpretação, eu entendo que Jesus, percebendo que os discípulos estavam passando por uma dificuldade por causa, estava lá onde ele estava, digamos assim, do alto do monte, ele deve ter percebido, ou deve ter sentido, ou deve ter visto o clamor até, né, de repente, até dos discípulos lá no barco rezando, nem que seja, nem assim, de repente, às vezes ele estava ouvindo os gritos, mas provavelmente estava ouvindo as orações, né? Os discípulos, ai meu Senhor, o que está acontecendo? Ai, essa barca vai virar, ai meu Deus do céu, essa barca vai virar, Senhor amado, né? E ele falou, ai, vou lá ajudar eles, né? Minha interpretação é essa. Daí ele falou, vou até lá. E foi. Só que ele foi, né? Do jeito dele, que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Não foi nadando, né? Foi sobre as águas. Então, Jesus foi até eles para ajudá-los, né? Assim, foi, no meu ver, ele não foi, assim, para, digamos, entre aspas, se exibir um milagre ali do nada, só para mostrar que sabe andar pelas águas. Ele foi lá socorrer os discípulos, né? Naquele momento ali. E como as meninas bem colocaram, né? E enquanto ele chegava, os discípulos estavam lá, tipo, ai meu Deus do céu, o que é isso? O que está acontecendo aqui, Senhor amado? Então, minha reflexão foi no primeiro ponto, né? Essa questão que aparentemente eu nunca tinha percebido, e minha interpretação levou a entender que Jesus foi até eles justamente por isso, né, querendo ajudá-los, né? E o segundo ponto também é do fato dos discípulos, e eu me coloco nessa situação, de ver uma coisa tão milagrosa, né? Alguém, né, Jesus vindo ao socorro deles, é uma coisa tão milagrosa que parece que é mentira, né? Parece que não é verdade. E quantas vezes na minha vida aconteceu uma coisa tão maravilhosa que eu fico falando assim, não deve ser verdade isso aí não. Não, vai acontecer um negócio ruim em seguida. Tipo, pode até ser, mas daqui a pouco vai dar errado. Tipo assim, né? Talvez alguns discípulos falem assim, até parece Jesus, mas não deve ser não. É um fantasma de sabe, uma coisa assim, né? Sei lá, assim, o que passou na cabeça de cada um deles ali, mas claramente, a primeiro momento, todos eles, né? E até Pedro, né? Logo a princípio ele fala, não, tá bom, até aceito, mas será que é verdade? Aí ele dá uma fraquejadinha ali, né? E começa a afundar, e aí Jesus fala, né? Ó, bem fraco de fé, porque duvidastes, né? Então, quantas vezes, né, eu presenciando um milagre, tá com cara de milagre, gosto de milagre, cheiro de milagre, tudo assim, tá acontecendo, dando certo, e ainda ficam com aquela pulga atrás da orelha, mas tipo assim, mas será? Será que vai dar certo mesmo isso aqui? Já deu, sabe? Tipo, Cacilda, já deu, para de reclamar, caramba, sabe? Enfim. E aí Jesus, né, dizendo, coragem, sou eu, não tenhas medo, né? E aí eu pego emprestado do padre Alex Nogueira, né, uma interpretação a respeito dessa frase aí, coragem sou eu, fazendo uma referência ao Êxodo lá, né, lá quando Moisés se depara com a sarça ardente lá em Êxodos, né, e no Monte Horebe, que ele, né, pergunta também a Deus, né, quem é, né, e Deus fala, eu sou, né, se define como eu sou, né? E aí o padre Alex Nogueira fez essa conexão, né? De Jesus dizendo também, se mostrando de novo, né? Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Fazendo essa ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, que eu achei bem interessante de fazer essa ponte. E com isso, encerramos as reflexões, e eu passo agora para aquele momento que dói um pouco, ou muito, dependendo do dia, pode doer um pouco mais, um pouco menos, dependendo, que é um momento que a gente pega ali alguma coisa que cutucou a gente, né? Como cutuca um verdadeiro espinho na carne. Então este é o momento, vai lá, Alex. Espinho no meu corpo. Vocês estavam falando mesmo, né, que eu meio que ignorei na reflexão, mas não por
porque eu deixei para agora, quando os discípulos acham que Jesus é um fantasma, quando Pedro afunda, né? Primeiro, né, gente, Pedro, você viu, e Jesus confiou Pedro todas as vezes, né? Ele é um dos que mais é citado que falta a fé, e ele foi o confiado. Então, assim, só para lembrar o quanto Deus confia na gente. Mas, enfim, eu acho também que às vezes a gente tem essa questão de não querer reconhecer os milagres mesmo que acontecem na nossa vida, como a Lu estava falando. E também tem uma questão que eu acho, por exemplo, medo, incerteza, dúvida. Eu acho que é algo que faz parte do nosso dia a dia e até tem função importante, né? Como proteger, etc e tal. Mas acho que o problema é quando isso fica exacerbado, né? Quando isso domina a gente, quando toma conta. E de fato, quando a gente tá com medo e com incerteza e se sentindo assim, a gente não consegue caminhar, e não é nem sobre as águas, a gente não consegue dar um passo para frente num chão sólido. Eu tava até comentando com a Lu antes de começar que eu ia fazer um paralelo com as minhas aulas de yoga. Eu faço aula de yoga, né? Quem me conhece sabe, porque eu falo disso sempre para todo mundo. E tem uma parte na aula que são os exercícios de equilíbrio. E são os que eu menos gosto, porque são os mais desafiadores. E a professora sempre fala pra gente assim, mantém seu olhar fixo num ponto, sei lá, seja numa flor, seja no chão, alguma marca no chão ou na parede, enfim, mas fixa seu ponto e concentra. E aí, nossa, é dito e feito, gente. A gente dá uma olhadinha pro lado, vê o coleguinha, ponto, cai. Qualquer coisa, desequilibra. E o que eu quero dizer com isso, né, e já até concluir meu spin na carne, que a gente precisa entender a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida, seja com os milagres, seja nas fases difíceis, que a gente tem que manter os olhos fixos em Jesus, né? Mesmo quando as águas estão agitadas ao nosso redor, porque senão a gente vai cair, a gente vai afundar. Então a gente tem que manter. Às vezes a gente, né, dá uma perdida aí, mas eu acho que é o que faz a gente ter esse problema aí da questão da fé. Eu até li uma reflexão falando que é que a gente lê, que nem a Luciana falou, às vezes a tradução da Bíblia é de um jeito, etc e tal, e que falava assim, que parecia muito que Jesus era muito rude, né? Tipo, quando ele fala para Pedro. Pedro, né? Tipo, fraco. Você é fraco, homem fraco na fé, porque duvidastes. Mas a interpretação nesse lugar que eu tava vendo falava muito pelo contrário, que ele tava querendo encorajar e dar confiança. Lógico que a gente lendo na nossa interpretação no português, enfim, a gente parece que tá tomando uma, né? Mas ele vai lá e ele tá lá para ajudar, como tá dizendo. Ele saiu de lá para ajudar porque sabia que eles estavam precisando de ajuda. Então, é isso, gente. Eu acho que pin na carne é esse. Arrasou essa questão do ponto fixo, assim, é algo que é algo que é difícil mesmo a gente manter o olhar não somente, né, em Jesus ou em qualquer que seja, né? A gente se distrai muito fácil, nossa, qualquer coisa. Então, por exemplo, assim, se for fazer aí uma analogia com a vida, sei lá, uma vida de espiritualidade ou de disciplina, sabe? Vamos colocar disciplina espiritual ou disciplina de um regime, disciplina de qualquer coisa. O quanto a gente se auto-sabota, né? O quanto a gente vai indo bem, vai começando bem, aí, pelo menos comigo é assim. A hora que eu vou percebendo que tá indo muito bem, daqui a pouco eu já começo a falhar comigo mesmo. E aí dá pra se imaginar muito assim, né? Afundando como Pedro, né? Nesse sentido de se auto-sabotar mesmo, né? Que tá muito. Começou muito bem, né? Começou caminhando. Tô indo. Opa, tô indo, tô firme, ó. Eu tô Elis, o que eu tô arrasando. fazendo? O que eu tô fazendo aqui? É igual aqueles memes. Dá uma escorregada, já era. Ai, se não fosse Jesus. Só por Deus, como diz, não. Só por Deus, só Jesus Só na por causa. Deus. Só Jesus no caso. Obrigada, Mari, por complementar. E agora a gente vai para aquele momento, um quentinho no coração, aquela esperança, aquela luz. O nosso momento glória. E eu chamo ela novamente, Mari.
Vamos lá, gente. Então, como a Alex, né, e a Lu, acho que falaram em alguns pontos, eu queria também dividir hoje o Glória em 2 pontos também. Então, o primeiro seria ali, né, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E isso sem dúvida, né, gente? Então, isso não só nos momentos que a gente realmente tem a nossa fé comprovada com aquilo que muitas vezes nós desejamos, almejamos, pedimos, ou quando a nossa espiritualidade ali tá naquele, como que eu posso dizer, né? O Frei Gilson que fala muito isso. Às vezes a gente, lá no começo, a gente precisa de um encontro, a gente tem aquele encontro e é aquele amor à primeira vista, você precisa das sensações, né? Então você tem o seu coração ali como quando você está ali num relacionamento, naquela paquera, né, e tudo mais, você sente ali a borboletas no estômago e tudo mais. Então, só que Deus também deseja de nós uma maturidade, né? Uma maturidade também nesse relacionamento com Ele. E aí isso vai nos tirando sensações, né? E aí fica aí esse momento de reconhecer verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, ao tempo todo, mesmo sem estar com aquele ardor lá do começo, o quanto Deus se revela para nós nas pequenas coisas, né? E isso é motivo de de maior glória. Por quê? Porque Deus poderia muito bem, vocês que lutem aí, vocês que me busquem, vocês que me procurem, né? Vocês que corram atrás. Mas não. Ele sabe da nossa necessidade, então isso é motivo de muita glória mesmo. E o segundo glória onde Pedro diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ir até o encontro, ao teu encontro, caminhando sobre a água. Então, assim, Pedro não queria pouca coisa, né? E tava ali também. Pedro também, né? Falou. Ousado, não é? Não é ousada. ousado? É você mesmo? Manda. Deixa eu ver. Tipo, mas eu quero ir, mas tem que ser do jeito que o senhor tá indo aí. Por sobre as aquela coisa, faz um milagre em mim agora aqui, né? E se realmente é aí. E aí, Jesus, né, com todo o seu poder, com toda a sua glória e com toda, eu imagino assim, a sua imponência, mas não imponência de menosprezando Pedro, não é nesse sentido, mas assim, da sua autoridade. Ele diz, né, vem, Pedro, né? Ele vem, só diz, vem, né? E quantas vezes não, nas nossas vidas não é assim, né? Ele pede pra gente dar o passo. E aí Deus vai colocando o chão, Deus vai colocando a água, Deus vai colocando aí o que for preciso pra gente continuar caminhando. E é isso, ele só espera de nós isso mesmo. E eu acredito que ele eu acredito que ele se orgulhou dessa ousadia de Pedro, porque se a gente for pensar, é isso que Deus almeja de nós, né? Essa ousadia porque querendo ou não, ele estava fazendo um teste, mas ele também estava se lançando, né? Então, Deus deseja que nós também nos lancemos, e ao nos lançar, ele vai nos segurar, nos apoiar e nos fazer andar, caminhar. E uma passagem que eu gosto muito, minha mãe sempre me dizia, me relembrava ela, em muitos momentos da vida, que ela dizia assim, vai caminhar, né? É numa passagem bíblica que diz que no caminho é que Jesus vai cuidando das nossas feridas, que ele vai nos sarando, que ele vai nos levantando e vai nos enchendo de força. O que não pode é parar, parou, afundou, saiu do ponto, afundou. Então, é o caminhar. Então, é glória, é muito glória mesmo. Ó, gente, não foi um glória, foi um double glória. Glória ao quadrado. Foi muito glória, né? Obrigada, Mari. Imagina. Glória para todos. Bom, Glória para todos, e glória para todo mundo. Para todo mundo. E agora eu chamo a Lu para aquele momento de dica. Algo legal que ela queira compartilhar com a gente, que ela pensou aí. O chamado Boa Nova. Eu quero partilhar a boa nova com você. Bom, gente, eu não sei se vai ter a ver, se não vai ter a ver, se teve alguma ligação. Enfim,
Daí fica pro critério de vocês se vocês acham que tem alguma coisa a ver ou não. Mas lá vai eu de novo, a viciada em podcasts. Afinal, temos o podcasts, né? Podcast, então vou eu dar uma dica de podcast. Mas dessa vez só um episódiozinho, tá? Não é nem um podcast inteiro, assim, de vários episódios. É só um episódio dentro de um podcast. É um podcast que se chama Gente, Pessoas Comuns em Situações Extraordinárias. É do Chico Felice, que fez um podcast conhecido da Mulher da Casa Abandonada. E outros podcasts conhecidos aí. Ele tem livros, né? Um livro sobre, enfim, várias coisas aí. E esse é um podcast bem simplesinho, na verdade, né? Cada episódio é justamente como o próprio nome diz, né? Sobre pessoas comuns em situações extraordinárias. E o episódio que eu vou indicar chama Lucas, de 6 anos, vê um cavalo. Gente, é muito fofo esse episódio. É a coisa mais fofa que tem. Eu acho que é o primeiro ou o segundo episódio, na verdade. É Lucas com K. Depois a gente vai pôr, né, nos stories e tal. A gente coloca pra vocês a dica da Boa Nova certinha. Mas eu desafio vocês ouvirem esse episódio e não se emocionar. Assim. É muito lindo, é muito fofo, gente, esse episódio. Então, De novo ouçam aí pra lá. nós. Hã? Fala de novo aí pra nós, Vou então. falar Só novamente. O podcast mesmo em si, o nome do podcast é Gente, né? E daí ele tem um subtítulo, mas se você procurar por gente, você acha. Mas é Gente, Pessoas Comuns em Situações Extraordinárias. E o nome do episódio é Lucas, com K. Daí é Lucas com K, tá? Lucas, de 6 anos, vê um cavalo. É sobre esse menino, Lucas, que vê um cavalo pela primeira vez da vida, de perto. É muito fofo, gente. É a coisa mais fofa do mundo esse episódio. Nossa. E é curtinho, tem acho que 20 e poucos minutos só o episódio, tá? Então, acabou de ouvir aqui o Liga Partilha? Vai lá, dá uma chance, bota pra ouvir lá enquanto você tá lavando uma louça, terminando de cozinhar alguma coisa aí. E te desafio a não ficar emocionada com uma criança e sua inocência. E fique com a felicidade da criança em ver um cavalo pela primeira vez. É muito fofo, é muito fofo. E é isso. É só pra deixar o coraçãozinho alegre e quentinho. Fiquei curiosa. Eu vou sair daqui e vou também, ouvir. já vou ouvir. Tomar banho e vou ouvir. É isso aí. Isso Nossa, mesmo. já delatei que eu tô suja, mas enfim. Se entregou. Me entreguei. Bom, gente, estamos chegando ao final de mais um Liga Partilha. A gente espera que você tenha gostado. E se você quiser nos mandar seu comentário, sugestão e especialmente a sua partilha, nós temos canais de contato. Então, Mari, fala pra gente sobre as redes sociais, lista de transmissão. Bom, bora lá. Então, nós estamos aí nas mais utilizadas redes, né? Então, você colocando lá no Facebook, por exemplo, Leiga Partilha, você vai encontrar a nossa página lá e também, né, poderá entrar em contato com a gente pelo Messenger. E caso você queira também, né, nos passar o seu telefone, né, o seu número, para estar enviando em primeira mão os episódios por via de lista de transmissão, lembrando que não é não é grupo, não é bom dia, boa tarde, boa noite, é só mesmo uma outra alternativa para receber o episódio assim que postado, assim que subido não dá, né, gente? Assim que subir para as plataformas. E também o Instagram, né? Então nós temos lá o @leigapartilha, que é o nosso perfil, onde você pode nos marcar, né? Colocar lá o seu não tenhas medo por 360 dias, né? Um para cada dia. E pode também estar compartilhando sobre aquilo que você que mais te tocou, aquilo que você mais gostou, aquilo que não gostou muito. E também pode estar nos mandando dúvidas, sugestões, o que você desejar também lá pelo privado, né? Lá pelo Instagram mesmo, lá que também tem como estar entrando em contato. É isso aí. E Lu, fala pra gente quais os canais que nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, né? O Spotify, outras também, né? Plataformas de áudio que tem por aí. Mas também nós colocamos os episódios no YouTube e também lá no Instagram, nos Reels, a gente também sempre sobe os episódios. Então é muito fácil ouvir a gente. Qualquer um desses você pode acionar o sininho, né? Se inscrever, seja no canal do YouTube, seja lá no Spotify, acionando, né? Para receber notificações, no Instagram também. Você se inscreve, enfim, aciona a notificação para receber sempre que a gente lança um episódio. E é isso, é muito fácil ouvir a gente. E qualquer coisa a gente bota no Google que você encontra
mas não tem erro. Leiga Partilha tá muito fácil de ouvir. É isso aí. Bom, obrigada novamente. E vamos nos despedir. Em 3, 2, 1. Tchau!